Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já chegamos mais uma vez com vontade de informar. Hoje é dia 3 de junho. O mês é o dedicado a todas as crianças. E o recado para si, aí em casa, é que não deixe morrer de forma alguma a criança que há em si. Sim, porque em cada um de nós, adultos, há uma criança. E é esta criança que determina o que nos tornamos, o que somos e o que seremos no futuro. É importante que mantenhamos esta chama acesa, a chama da criança. O Ecos e Factos está no ar. Hoje vamos contar várias histórias. E porque o mês é o dedicado à criança, vamos falar de uma mãe que abandonou o seu filho em pleno matagal, na província do Namibe. Este bebê tem apenas 4 meses e a mãe abandonou-o aí. Vai saber das razões aqui. Vamos também à província do Uíge. Do Uíge chega-nos a história de um pequeno de 9 anos que teve óbito anunciado na província de Cabinda. Foi o pai que, a partir do Uíge, ligou para a mãe em Cabinda e disse: o nosso filho morreu, vítima de atropelamento. Era tudo mentira. Este pai bateu no menino durante meses. As marcas estão por todo o corpo. Vai ver toda essa história se ficar aí deste lado. O programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Como sempre, o nosso programa começa pelo trânsito. Vamos ao trânsito, vamos espreitar algumas vias da capital de Luanda e saber qual é o caminho que deve seguir agora a deixar o trabalho em direção à casa. E começamos com a Angomart. Na Angomart pode ser visto trânsito fluido nos dois sentidos. É possível circular com tranquilidade para quem vem para o centro da cidade e para quem segue em direção a Viana. O trânsito faz-se de forma fluida, pelo menos é o que pode ser visto aqui. Temos apenas a constatar aqui, a lamentar a teimosia dos nossos transeuntes que insistem em fazer o atravessamento em locais impróprios. Continuamos aqui a assistir a esta situação, uma situação que tem sido batida de forma recorrente aqui pelo nosso professor Júlio Quental, que poderá chegar a qualquer momento. Aqui também pode ser visto então a marcação no pavimento. A marcação do pavimento aqui é bem presente, o que permite também o trânsito fluido em todos os sentidos pelos automobilistas, quer para quem vai em direção a Viana, como também para quem vem em direção ao centro da cidade de Luanda. Esta é a situação aqui na região da Angomart. Já está aqui o professor Júlio Quental. Professor, muito bem-vindo. Feliz mês de junho, feliz mês dedicado à criança. Dedicado à criança. Eu acredito que em todos nós há sempre aquele lado criança, não é? Exatamente. E então eu aproveitei o sábado que é para sair com os meninos e foi fantástico. Foi... Sim, senhora. Fantástico Sim, senhora. mesmo, fantástico. Fantástico. Professores, estamos na Angomart. Corretíssimo. E há bocado vi ali a sua abordagem, Safeca. Pronto, esta via foi requalificada e percebe-se, em razão das marcas no pavimento, que existem 1, 2, 3, 4 vias de trânsito, certo? E repara, fazendo aqui um pouco de pedagogia, percebe-se que estas marcas são iguais, mas são diferentes daquela, certo? Safeca, esta linha descontínua, de traços mais curtos e intervalos menores, é considerada a linha descontínua da aceleração ou de abrandamento, consoante esteja à nossa esquerda ou à nossa direita. Quer dizer que esta zona é reservada para a manobra de paragem, é o caso, e quer dizer que o condutor, ao retomar a marcha, a linha descontínua, como está à sua esquerda, é considerada a linha descontínua de aceleração. Já quando ele entra, que é para aquela zona, é uma linha de abrandamento. Portanto, é uma via que foi requalificada, bem requalificada, e percebe-se que os condutores estão ali perfilados. E temos aqui dito aqui no programa, Safeca, que é de extrema importância a colocação de quê? Das marcas, porque vão criar uma certa ordem. Os condutores
hão de posicionar-se em razão do trajeto que pretendem seguir. Quando há ausência de marcas, aí percebemos aquela condução errática, certo? Portanto, o trânsito está fluido nos dois sentidos e recomenda-se quem pretende chegar a casa servindo-se desta via. Angomarte, pelo menos deste ponto, neste ponto é possível ver, se quiser seguir para casa, se estiver a sair de casa para a cidade, está aqui uma boa rota, pelo menos a partir daqui podemos aconselhar este ponto. Vamos seguir para outro ponto da capital do país, continuar aqui a fazer esta avaliação do trânsito por Luanda. A próxima via já aqui vem, já lá vai. Estamos Hotel Sunset, professor. Corretíssimo, a samba, a nossa famosa samba. Portanto, aqui também a esta hora o trânsito flui, no sentido samba está ligeiramente menos fluido, certo? Porque percebe-se que as pessoas saem do serviço e querem regressar a casa e compreende-se. Todavia, percebe-se que os condutores estão perfilados um atrás dos outros e é isto que se recomenda, certo? A observância das normas previstas pelo Código de Estrada. Pese embora à esquerda, a via esquerda, temos ainda algumas marcas no pavimento, mas na via à direita, para o sentido cidade, há ali a ausência total de marcas rodoviárias. Pelo que chamamos a atenção aqui às autoridades, de tudo fazer para repor as marcas, porque já aqui o dissemos, que elas têm uma importância capital na organização e orientação do trânsito. Mais uma via analisada aqui, o Hotel Sunset. Deste ponto é possível ver movimentação fluida. Vamos para outro ponto da capital, parece-me que é o Futungo, de acordo com a Regi. É apenas uma questão de tempo, então, para termos aqui outra via, outro ponto da capital de Luanda, então. Estamos nas Bombas dos Mirantes. Corretíssimo. Um local onde os condutores são useiros e vezeiros na inobservância daquilo que dispõe o artigo 97 seguintes, que vem falar sobre o trânsito de peões e que a norma estabelece que neste local, porque existem ali marcas no pavimento, portanto os peões gozam de prioridade em relação aos veículos, mas percebemos pelas imagens quase todos os dias de que aqui os condutores são useiros e vezeiros em não ceder passagem num local, Safeca, onde os peões gozam de prioridade. Haja consciência, haja percepção de que no espaço rodoviário todos os utentes, condutores e peões, são utentes com direitos, mas também com deveres. E nesse espaço temos um local onde os peões têm direito e os condutores têm o dever. Dever de quê? De afrouxar e parar para ceder passagem aos peões que manifestam a intenção de atravessar. Ceder passagem aqui é o que se pede neste ponto das Bombas dos Mirantes. Estamos no mês de junho. Este mês é também, por curiosidade, o mês do professor Quental. Portanto, de alguma forma, mês relativo a... Não será? O professor não é deste mês, não? Não sou de setembro. Ah, é de setembro? Eu sou de setembro. Há uma pessoa amiga que me diz, você é do signo virgem. Sim, eu digo sim, sou de signo mesmo. Professor, diz-me uma coisa, neste mês dedicado à criança, os cuidados em relação aos pequenos na via pública? Corretíssimo. Olha, o Código de Estrada, ainda bem que tu conheces a questão, o Código de Estrada estabelece que quem tiver sob sua responsabilidade ou tutela ou dever do cuidado, certo? Sobre uma criança com menos de 14 anos e permitir que ela vá brincar para a faixa de rodagem ou para a via pública, é sancionado com uma multa. Está a ver o quê? O próprio Código estabelece que os adultos que têm sob sua tutela crianças, certo? Não devem permitir que estas vão brincar para a via pública ou para a faixa de rodagem, porque isto é passível de multa. Quer dizer, as pessoas, os adultos devem tutelar, devem proteger as crianças. Isto é fundamental. Infelizmente, hoje a sociedade está com uma dinâmica terrível, os pais saem de manhã e só voltam no final do dia e muitas vezes não conseguem exercer aquele controle, aquele dever do cuidado em relação às crianças e percebemos muitas crianças a deambular pelas vias. Mas também há aqueles pais que perdem muito tempo ou gastam muito tempo fora de casa. Estão numa barraca, estão aqui, estão ali, estão a olhar para si mesmos, mas não têm qualquer pudor em pegar e deixar os seus filhos entregues à sua sorte. Tirem muito do seu tempo que é para cuidar das crianças. Professor, até porque eles não pediram que é para nascer. Eu perguntava sobretudo dos cuidados a termos com os nossos pequenos.
Nos transportes, Correto. como é que uma criança deve ser transportada? Correto. Até com que idade é que uma criança pode vir para o banco de frente? Correto. Que cuidados é que os pais devem ter ao transportar crianças nas suas viaturas? Correto. Portanto, o Código de Estrada é bem claro em relação a isto, quando fala sobre os acessórios de segurança. Diz que no banco de frente, certo? Só é permitido transportar crianças com idade igual ou superior a 12 anos. Crianças com idade inferior a 12 anos devem ser transportadas onde? No banco de trás, certo? E no dispositivo apropriado, que é a cadeirinha. E a cadeirinha deve ser adequada ao peso e tamanho da criança. Outro sim, no banco de frente, além de ser proibido o transporte de crianças com idade inferior a 12 anos, também é proibido o transporte de crianças cuja altura seja inferior a 1,5 metro, certo? É por causa do cinto de segurança, senão, em razão da altura, o cinto pode atravessar aqui no pescoço. Outro sim, nas motas de 2 e 3 rodas, certo? Nos motociclos e ciclomotores, é proibido o transporte de crianças com menos de 7 anos. E nós percebemos que os motociclistas são os zeros e zeros em transportar crianças com menos de 7 anos. Exatamente. O código diz que não. A idade mínima de passageiros em ciclomotores e motociclos são de 7 anos. E então, há aqui o legislador, do ponto de vista do Código de Estrada, criou um conjunto de mecanismos para proteger as crianças no transporte. Mas percebe-se que os pais não o fazem. Outro sim, nos veículos de transporte coletivo de passageiros, o número de lugares sentados também estão definidos. X lugares em pé e X lugares sentados. E que a primazia recai que é para as crianças. Sabemos que os veículos de transporte coletivo de passageiros não dispõem de dispositivos de segurança, que são os cintos. Todavia, esse tipo de transportes deve circular a uma velocidade que permita que não haja solavancos e o condutor deve adequar a velocidade em razão do tipo de passageiros que transporta para que a redução brusca de velocidade não projete o tronco para a frente. Professores, temos também aqui o gráfico da sinistralidade. O que é que vem daqui? E isto foi violento. Quando eu tive contato com esta matéria, logo pela manhã, fiquei abismado. Porque repare, Safeca, aqui temos uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que nos termos do artigo 28º da Lei número 6/20 de 24 de março, certo? Fornece ou partilha com a sociedade estes dados. Ora, vejamos, Safeca, e aqui ainda fugimos um bocadinho. Nós temos trazido isto para que se leve à reflexão da sociedade, esses dados. Na sexta-feira, Safeca, tivemos 31 acidentes que produziram 4 mortos e 30 feridos. Isto para sexta-feira. No sábado, tivemos 30 acidentes também que produziram 16 mortos e 31 feridos. No domingo, ontem, tivemos 20 acidentes que produziram 7 mortos e 19 feridos, Safeca. Ora, tivemos aqui um total de quantos? Desses 3 dias. A nível de acidentes, 81 acidentes. Que produziram o quê? 27 mortos em 3 dias. E 80 feridos. Olhamos para isso e perguntamos o que é que queremos. O que é que nós queremos no espaço rodoviário? 3 dias, 27 mortos, 80 feridos. O que é que nós queremos? Será que estes dados não são suficientes para que façamos uma introspeção, uma reflexão de que estamos a transformar ainda as nossas vias rodoviárias em espaços de dor e de morte? Será que 27 mortos em 3 dias não nos leva à reflexão? Pois. As pessoas que continuam a atravessar fora das pedonais, aqueles condutores que não cedem prioridade aos peões mesmo na passadeira, e vimos-lo hoje, não cedem. Aqueles que conduzem a alta velocidade, temos notado que o excesso de velocidade tem sido um dos fatores que nos leva a sinistros rodoviários com morte. Os motociclistas que transportam 2, 3 pessoas nas motos, há vezes que 4, há vezes que transportam crianças sobre o depósito de combustível.
que em travagens bruscas podem ser projetadas para frente, os pais que permitem que as crianças sejam transportadas nessas condições. Portanto, tudo isto, Safeca, contribui para estes dados. Então temos que refletir. O nosso sistema de saúde é débil. E os sinistros contribuem com 80 feridos, 80. Esses 27 mortos, estamos a falar mortos in situ, no local. Porque há pessoas que vêm a falecer, certo? Uma semana, 2 dias, ou um mês, 2 meses. Exatamente. Após o acidente. E para terminar essa feta, tem aqueles dos feridos que podem adquirir o quê? Incapacidade cognitiva e, consequentemente, incapacidade laboral. Certo? Exato. Isto é grave, temos que refletir. Exatamente. Continuamos a falar sobre este problema da sinistralidade. E vamos para um grupo que tem trazido inúmeros problemas. Não que não sejam importantes. Ai de mim. Não que não sejam importantes. São muito importantes. Todavia, é indubitável que é deles que vem um grande número de acidentes todos os dias das nossas estradas. Estamos a falar dos mototaxistas. No Kwanza Norte, os mototaxistas tiveram um pequeno encontro, um rápido encontro, muito rápido, com o governador provincial. Este encontro foi consubstanciado na queixa dos mototaxistas pelo facto de acompanharem de forma repentina e rotineira por parte das autoridades fiscalizações, operações. A Polícia Nacional no Kwanza Norte tem levado a cabo várias operações. E estes consideram que essas operações são exageradas. Não pode ser. A polícia faz muitas operações. Por quê? Acompanhe a resposta dada pelo governador provincial. Roda a matéria. Nós não podemos nos envolver na delinquência porque só agentes autoritários ou autorizados para nos prender. Então nós não queremos entrar em atrito. Só que nós temos notado que esse atrito tem existido. Momentos já, o que eu saiba, a operação não está já para todos os dias. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos levar um pão para nossas famílias? Colegas, muitos de vocês vieram até aqui ao governo provincial para se manifestarem sobre a operação. Não é isso? Mas muitos de vocês não têm documento. Calma, deixa eu falar. Não é verdade, é verdade. Muitos de vocês não têm documento. Outra coisa também que nós temos errado muito, que nossos colegas, nossos irmãos erram muito. Sabes que você não tem documento, sabes que aí tem uma operação, estás a levar vida, além da tua, mas também estás a levar outra vida. Sabes que aí tem uma operação, mas você quer passar em grande velocidade. Quantos dos nossos colegas aqui já trouxemos coisas, já fizemos o paciente, o passageiro a sofrer? Minha política é uma política de proximidade e de diálogo. Vocês vieram dialogar comigo. Eu sempre estive aberto para poder saber das vossas preocupações. O problema dos mototaxistas é um problema generalizado. Não é só o problema dos capacetes, não é só um problema de documentos. Nós temos consciência que existem muitos documentos nas administrações municipais, mas também sabemos que muitos mototaxistas não vão à busca dos seus documentos de propósito. E muitos não querem tratar. Outros têm capacete, não querem colocar capacete. Se você ganha dinheiro, você deve se organizar, tratar o documento, comprar capacete. O que as associações e o Estado têm estado a fazer no sentido de dar capacete é uma questão de contribuir na vossa atividade. Mas a obrigação de comprar capacete é a obrigação do mototaxista, porque o mototaxista tem rendimento. Então não é uma responsabilidade somente do Estado em preservar a vida do mototaxista. É uma responsabilidade de cada um de vocês aqui presentes. Mas um dia já teremos, professores, os alunos a pedirem Sim. ao professor que não marque muitas tarefas. Correto. Vimos aí um mototaxista a dizer que são feitas muitas operações. Daqui a pouco teremos os delinquentes a dizer não, a polícia tem que diminuir as rondas, não é a fiscalização, porque não estamos a conseguir fazer o nosso trabalho. Certo? Pois. Safeca, eu gostaria primeiro de endereçar aqui um abraço efusivo
ao chefe João dos Santos Quinuma, que é uma pessoa de quem eu tenho uma estima e consideração muito grande, da Direção Provincial de Trânsito e Segurança Rodoviária no Kwanza Norte. Quero aqui endereçar porque eles têm feito um trabalho esplêndido, eu tenho acompanhado, e pouco sou do Kwanza Norte, de vez em quando vou para lá e tenho acompanhado o trabalho deles. Isto aconteceu no Kwanza Norte. Ora, vejamos, o que ocorreu de facto? Há um grupo de motociclistas, ou pessoas que conduzem motas, não sei se porque motociclistas é outra coisa. Exatamente. E que por diversas infrações, estamos a falar de 4.000 motas que foram retidas pela polícia por diversas infrações. Falta de documentos das próprias motas em si, quer dizer, não têm o documento de propriedade, não têm livretos, não têm nada. Mais de 90% desses indivíduos que foram reclamar não têm licença de condução, quer dizer, não estão habilitados para o exercício da condução, certo? E em outros casos conduzem sem os acessórios, capacete de sair por diante, quer dizer, são infratores. E até começam já mal, eles deviam perceber que o exercício da condução só é permitido para quem esteja habilitado ou esteja habilitado, que é para o fazer. Primeira questão, tem licença de condução? Não. Observou os pressupostos legais nos termos do artigo 119, que nos remete para o 203, para a habilitação de condução? Não. O problema é que nós fomos sendo permissivos, certo? A alegada não é um facto. Não há emprego, tudo muito bem, não há emprego. Mas isto não lhe dá o direito de você exercer uma atividade que carece de licenciamento. Nem estou a falar da licença de mototáxi, estou a dizer licença que te habilita a conduzir. E ouvi aqui na peça um dos motociclistas dizendo que muitos de nós não usam capacete, muitos de nós transportam pessoas, vidas, certo? Colocando em risco os próprios passageiros. Esquecem-se que esse passageiro é filho de alguém, é um estudante que tem que ir para a escola, é um professor cujos alunos estão à espera dele na escola, é um funcionário que tem que ir para o emprego e dar o seu contributo para que este país vá para a frente, é um pai cujos filhos estão à espera em casa que ele volte no fim do dia e que é do desempenho dele, certo, que vai depender a vida desse passageiro. Esquece disso, é que ele faz uns acidentes, morrem pessoas, essas pessoas deixam outras pessoas que dependem deles órfãos e o mototaxista não está nem aí, e até porque não é mototaxista. Portanto, o que se passou é que nós fomos alimentando o lobo. Ele era pequenino, fomos alimentando e não percebemos que este lobo, que é esta classe dos ditos motociclistas, não fomos estando atentos de que o lobo atingiria uma dimensão tal que fugiria do nosso controle. Ou saiu do nosso controle. E eles já ameaçam. Se nos impedirem, nós vamos virar delinquentes. Não. Não há nenhuma disposição legal no Código de Estrada e legislação complementar que diga que, na ausência de empregos formais, certo? É permitido conduzir sem habilitação. Porque daqui a pouco teremos também os senhores do 30, os tagantes do 30, que dirão, não, eu já matei X de bois e por aí fora, agora também tenho direito a uma licença de cirurgião. Certo? Teremos então várias pessoas a dizer, não, como não há emprego, permita-me que eu faça isso. Amanhã também estão a dizer, não há emprego, eu posso ir me sentar na Assembleia e dizer o que me apetece porque não há emprego. Quer dizer, essa teoria, essa narrativa de que a falta de emprego permite tudo é não perigosa. É verdade. Não, é perigosa. Exatamente. Nós temos que partir do princípio que há atividades que carecem de algumas qualificações. E nós fomos mais longe. Nós banalizamos de tal forma a condução que nós pensamos que a condução é para qualquer um. Não! Se assim fosse, o artigo 119 do Código de Estrada e todo o decreto presidencial 203/16 que se debruça sobre o ensino da condução e habilitação legal para conduzir, não viria impor requisitos para que o indivíduo se habilitasse a condutor. Então, temos que tomar medidas e perceber que só se faz aquilo que as qualificações o permitem. Professores, é sempre um prazer tê-lo aqui, hoje com este abono aos nossos mototaxistas na província do Kwanza Norte, uma classe importante, mas que
está claro, precisa de normas. Correto. Precisa da imposição de normas. Correto. Professor, muito obrigado. A TP agradece. Disponha, Safeca, disponha. E um recado à Amotrang. A Amotrang, que é a associação deste grupo ou desta classe de trabalhadores, deve exercer um papel mais atuante, certo? Se eles se assumem como parceiros do Estado e protegem os interesses desta classe, devem começar a ser um pouco mais contentes. Alto lá. Só vamos admitir quem tenha licença de condução para dar os passos subsequentes. Quer dizer, é básico, o elementar é, pelo menos, uma licença de condução. O resto vem depois. Mas tem que esquecer. Agora, admitir pessoas. Eu até já ouvi dizer que a Amotrang dá aulas. Mas espera aí. O decreto presidencial 203 estabelece o que é uma escola de condução. Uma associação é uma associação. Uma escola de condução é uma escola de condução. E o artigo 119 do Código de Estado diz que é necessário que os candidatos passem por uma escola de condução, não por uma associação. Quer dizer, associação, depois escola. Está errado. Está errado. É preciso repor a legalidade. Professor, muito obrigado. Disponha, Safeca, disponha. O Ecos e Factos continua. Agora vamos estender o nosso sinal à província de Namibe. No Namibe, acompanhamos uma história de uma menina de apenas 18 anos. Uma menina que tem em seus braços um bebê. 4 meses. Mas esta menina apercebe-se depois de algum tempo que o seu pai do bebê, ou desta bebê, tem um caso com outra menina. Tinha uma namorada. Quando esta descobre, toma uma decisão, no mínimo, arrepiante. Decide desfazer-se do bebê. Com 4 meses, deixa no matagal. Tudo porque o pai do bebê arranjou uma namorada. Acompanhe a história com Benjamin Manuel. Exato, companheiro Lucas Safeca, boa tarde para si, boa tarde também para os telespectadores da Televisão Pública de Angola. Estamos no Hospital Materno Infantil, onde uma mãe terá deitado o seu bebê num matagal. A este momento a menina já recebe cuidados médicos aqui no Hospital Materno Infantil. Nós vamos à conversa com a diretora do Gabinete Provincial da Ação Social, que está a acompanhar este caso, a diretora Sandra Cacoma. O nosso muito boa tarde. Diga-nos como é que conseguiram encontrar esta bebê? Muito boa tarde, senhor jornalista. Dizer que foi no dia 29 de maio de 2024, exatamente, no período da tarde, que nós tomamos conhecimento que uma jovem de 18 anos deitou uma criança no matagal do bairro dos Eucaliptos. Daí a polícia tomou também conhecimento, acionou o INEMA, que trouxe a bebê até ao Hospital Materno Infantil. Dia seguinte, por volta das 18 horas, comunicaram-nos que a mãe apareceu, que é uma jovem de 18 anos que, por frustração, tomou conhecimento que o pai da bebê já está a namorar com uma outra jovem, por sinal é uma trabalhadora das fazendas lá no Giraúl. Ela decidiu simplesmente deitar a criança, um ato reprovável que nós condenamos veemente, que não se pode mais repetir. E daí nós ligamos para a PGR junto ao SIC, e a mãe nesse momento está a contar com a justiça, está detida e a família já apareceu. Nesse momento a bebê continua sob os cuidados do hospital, é uma bebê que aparenta ter 2 meses, que precisa ainda dos cuidados da mãe. Enquanto isso, estamos a averiguar se efetivamente a família que apareceu é mesmo a família da jovem. Muito obrigado. Aqui as palavras da diretora do Gabinete da Ação Social, Sandra Cacoma, à volta deste caso. Este é uma história com um final feliz, porque a bebê que aparenta ter 2 meses continua a receber tratamento médico aqui no Hospital Materno Infantil, mas a própria mãe já está
a contas com a Justiça. Nós ficamos por aqui com a promessa de regressarmos tão logo se justifique. Boa tarde. Essa história no Namibe, uma história chocante, ainda mais no mês da criança. Agora também temos de tomar algum cuidado em relação a esta mãe, porque uma mãe que deixa o bebê pode estar ela mesma deprimida. Então, maior atenção deve ser dada a esta mãe. Vamos a outra história. Ainda em relação à criança. Na província do Mochico, uma menina de apenas 13 anos que frequenta um certo riacho vai tomar banho. E lá aparece um homem de 53 anos. Este homem é o guarda de uma casa que cuida de plantas. Pega na menina e viola. Primeira vez. A ameaça é clara. Se contar a alguém, mato. Vai uma segunda vez. Descobre a criança vítima já localizada. Pega mais uma vez. E o abuso ocorre de novo. O aviso é o mesmo. Se contar a alguém, mato. A criança de apenas 13 anos, depois de 2 violações, engravidou. Acompanhe a história. O facto ocorreu quando esta menina de apenas 13 anos de idade, residente do bairro Samboatama, no Luena, dirigia-se ao rio para o asseio pessoal, como era de costume, quando foi surpreendida e ameaçada pelo senhor de 55 anos de idade. Indefesa, a menina limitou-se a não contar à sua avó com quem vive, até a descoberta da gravidez já aos 4 meses. Ele violou, foi ameaçada que se ela falasse, deveria lhe mataria. Ela teve medo, não falou. E nós não sabíamos que a menina estava grávida, só descobrimos quando a menina completou 4 meses de gravidez. E quando a polícia teve contato, nós tivemos contato com a polícia, a menina lhe insistiram quando citou o senhor. Forças policiais prontamente atenderam e o acusado está já a contas com a justiça. A menina, sempre que saía de sua casa para o rio próximo, uma vala próxima desta empresa de conservação de plantas, daí que aproveitou então da situação e arrastou. Já os depoimentos da menina, arrastou, foi arrastada até a um lugar ermo, aproveitou-se da situação e acabou então por abusá-la sexualmente pela primeira vez. E pela segunda vez viu novamente a menina na vala, pegou-na e levou até a própria empresa. No interior da empresa, acabou por abusá-la sexualmente e contraindo então uma gravidez. Além desta situação, a Polícia Nacional do Mochico efetuou outras diligências e recuperou bens diversos que foram entregues aos proprietários. Mais um caso de violação. E sempre que assistimos uma história, por mais histórias que contemos, corta o coração. Os doutores Alcântara Costa e Canga Gomes já estão entre nós. Viva Safeca, boa tarde, cumprimentos aos nossos telespectadores. Um feliz mês da criança, apesar de toda a informação triste que veiculamos até agora em relação à criança. É a vida, Safeca. Esta é a vida real. Muitas vezes o resto das coisas que a gente costuma pensar são irrealismos. Esta é a vida real. O que temos que fazer mesmo é sempre primarmos por políticas capazes de poder dar soluções a esse tipo de problemas. Primeira nota para a nossa rapariga ou nossa mãe, porque não é mamã, nossa mãe, que
abandonou a criança. Na verdade, as nossas mães, no período da gestação, se não for bem cuidada, se não for bem tratada, se não tiver carinho dos mais próximos, o que pode acontecer é começar ali a nascerem alguns episódios de depressões. Esses episódios de depressão, depois do parto, se for naquele intervalo de 2 semanas, estaríamos diante daquilo que chamam de transtorno de puerpério. Mas como a nossa criança ali tem 2 meses ou 3 que disseram, então ali já há questões de depressão pós-parto. Quero com isto dizer que deduzimos, estamos aqui a tentar a buscar informação para procurar dar alguma explicação, porque não fizemos perícia nenhuma. Quero com isto dizer que naquele período após o parto também se calhar não terá tido continuidade de apoio moral, não recebeu carinho e enfim das pessoas que andaram ali. E se calhar vivia numa extrema pobreza, sem apoio financeiro e enfim, entrou em depressão, não teve coragem. A autoestima toda caiu, não teve coragem de procurar alguém, por exemplo, para dizer, recebam só o meu filho, que eu não estou a aguentar a tratá-lo. Ou então dirigir-se a uma delegação da INAC na província para fazer a entrega da criança. Não teve essa coragem porque a depressão costuma bloquear a nossa criatividade e a nossa crítica, de ver quais são as coisas boas a serem feitas e quais são as coisas que não podemos fazer. A depressão bloqueia isso tudo. Acreditamos que terá entrado nesse episódio depressivo, não conseguiu recuperar e foi colocar a criança lá onde a colocou. Mas aqui, tal como dizias, a senhora está detida, temos que pedir também aqui que se crie uma equipa de psicólogos e psiquiatras para ouvirem a senhora, porque a depressão mata. E ainda mais, ele agora já está no processo de autoculpa. Assim que está na cadeia, está a pensar, todo mundo já não me quer por causa daquilo que eu fiz. Assim a depressão vai progredir. Exatamente. Então, aconselhamos que se busque também uma equipe de médicos, psicólogos e psiquiatras para ouvirem a senhora, para se dar alguma terapia cognitivo-comportamental para a senhora melhorar. Porque senão, do contrário, não resolveremos problema nenhum. Exatamente. Ela se pode suicidar na cadeia. Ok. Professor Kanga, vamos falar deste problema do ponto de vista sociológico. Como é que são as nossas sociedades, digo sociedades, pensando nos diferentes grupos do nosso país, em relação a este problema, o abandono de menores? Olá, Safeka. Boa tarde, audiência TPI, agradeço pelo convite. Aquilo que a peça nos apresenta, que a menina abandona a sua bebê, é fruto de uma reação que ela se apercebeu que o pai terá ficado com uma outra menina. Subentende em que circunstância essa relação foi. É uma relação, são um casal, são esposos, ou de uma relação circunstancial surgiu este filho, esta bebê. O que aconteceu? Porque, baseando-se naquilo que a peça demonstra, dá a entender que é uma relação que não tem alicerces, não é? Que provavelmente a menina não foi assumida, entre aspas, e o menino ficou com uma outra rapariga, então há aqui uma relação conflituosa que não há bases, não há alicerce para sustentar esta relação conjugal. E a menina, então, fruto disto, pega a sua bebê e vai, então, deitar a criança. É óbvio que ela teve algum desequilíbrio psicológico, porque ninguém sem consciência vai pegar a sua própria filha e ir deitar, e então demonstra que há um desequilíbrio, e a própria relação também, a forma como ela acaba, nós não temos aqui dado suficiente, mas demonstra que não é uma relação que tem alicerces. Pois. Dizer o quê? Que as meninas hoje, infelizmente, pela loucura de ter marido,
é mesmo loucura. Isso é uma questão cultural. A mulher em Angola, para não falar da África, quando não tem marido, tem um desgaste psicológico. Por quê? Porque elas recebem de criança que a socialização primária, de que a realização é o marido. Por isso é que o gráfico da pobreza, entre aspas, as mulheres têm menos rendimento do que homens. E do ponto de vista de formação acadêmica, apesar que eu uso o gráfico também por causa da estatística, nós temos mais mulheres, já mulheres também formadas. Mas a forma como elas foram educadas é o foco ter marido. E esta loucura de ter marido, elas têm. Ora, se elas não forem reeducadas a olhar para o futuro, que o marido vai ser uma consequência e ela não pode desenvolver uma loucura para ter marido a todo custo, então vai acontecendo esse tipo de litígios e destas relações menos sustentáveis e que depois resultam em situações como estas, não é? É fundamental que a família angolana mude de paradigma, repense e ir socializando as meninas que marido terá sim, mas o foco é a formação acadêmica, aprender alguma profissão para ser autossuficiente. Porque muitas das nossas irmãs vão arranjar marido e concebem propositadamente no sentido de garantir uma fonte de sustentabilidade. Okay. O que é perigoso. Ok. E vamos continuar a falar sobre a criança. Vamos mudar de página, mas para trazermos outra história. E desta vez a partir da província do Uíge. Do Uíge chegou-nos hoje a história de um menino de 9 anos. O rapaz foi recolhido pelo pai há cerca de 2 anos da província de Cabinda e levado para a província do Uíge. Lá ficou com seu pai, mas começou então uma série de pancadaria. Assim mesmo, pancadaria porque é o que se pode ver no corpo da criança. As marcas estão por todos os lados. Este pai servia-se de um cabo elétrico para bater no pequeno. Bateu tanto no pequeno que deixou o corpo todo marcado. Como se não bastasse, ligou para a mãe em Cabinda e anunciou um óbito falso. O nosso filho morreu vítima de atropelamento. Em Cabinda foi preparado o óbito, tudo feito. O pequeno morreu. 4 meses depois, tudo se provou mentira. O rapaz estava vivo, mas todo marcado. O pequeno mal consegue andar. O pai está detido. Vamos à reportagem. Aos 49 anos de idade, este cidadão é indiciado na prática dos crimes de ofensa grave à integridade física, tortura e tratamentos cruéis contra seu próprio filho de 9 anos de idade. Dizer que o cidadão foi detido no bairro Popular em flagrante delito, numa altura em que ele maltratava, ou seja, batia o seu filho de 9 anos de idade com recurso a cabos elétricos. Depois da denúncia dos vizinhos do cidadão, o Serviço de Investigação Criminal deslocou-se até aquele bairro e na residência do cidadão, onde o cidadão foi flagrado a maltratar este rapaz. E de acordo com informações recolhidas pelos nossos serviços, este tratamento por parte do pai é recorrente, não é? Bate o seu filho de forma contínua e normalmente sem saber razões. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, a mãe do menor encontra-se na província de Cabinda, de onde o acusado o terá levado quando aí prestava serviço. 2 anos depois, o acusado informou à mãe que o filho tinha sido atropelado e morto. Enquanto isso, Manuel Matias submetia o próprio filho a trabalhos forçados, torturas e maus tratos. O cidadão em causa é agente da Polícia de Intervenção Rápida. As denúncias dos vizinhos levou à sua detenção. As manchas causadas pela tortura são visíveis no corpo do pequeno Francisco Ndombele Adriano.
e com as dores não consegue movimentar-se em condições. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no INS diz que foram incitados contactos com o SIC em Cabinda para a possível entrega do menino à mãe. Nós entramos em contato com a Direção Provincial do SIC Cabinda, de forma que nos próximos dias, ou então seja localizada a mãe, e nos próximos dias a mãe do menor criar condições para vir para a província do IS, e diante do Gabinete Provincial de Ação Social encontramos o meio termo para ver se o rapaz seja entregue à sua mãe. O irmão mais velho do acusado, que nesta altura detém a guarda do menino, diz que toda a família está de acordo que a criança seja devolvida à mãe, que se encontra em Cabinda. Nesse caso, como vive sozinho, a minha opinião é que a mãe veio buscar a criança para ficar com ele. Estamos no mês da criança. Um dos compromissos é o da sua proteção, o seu amor, acesso à alimentação e cuidados dos progenitores. Agora, que filho receberá essa mãe? Que filho receberá esta mãe? As costas marcadas, no vídeo aqui, Regi. As costas do menino marcadas. Um pai que precisa de um cabo elétrico para bater no filho a este ponto. Deixar o filho com estas marcas. Que homem é este? Que razões fazem com que um homem use um cabo elétrico para bater numa criança de apenas 9 anos? Absurdo. Um completo absurdo. E as marcas, Dr. Quental, estão aqui, não mentem. Dr. Alcântara. Safeca, são dessas coisas que provocam uma imensa repulsa. E até, como se diz, nos fazem entrar em atos falhos e perdemos os discursos. É uma pergunta que não para aqui na minha mente. Se passaram-se muitos meses, nenhum vizinho viu as lesões no miúdo para fazer uma denúncia atempada à polícia? Isto é uma pergunta. E os familiares, será que não costumam a trocar visitas? O senhor irmão que esteve ali não costuma visitar o seu irmão, porque o irmão, quando visita a casa do outro irmão, a tendência é de conversar um pouco com os meninos. Portanto, há aqui umas condutas bastante gravíssimas, com a pura intencionalidade de provocar lesões graves, que poderiam ter concorrido com a morte, homicídio qualificado. Então aqui, deixa-me pensar também um pouco, porque isto não é comportamento de um papá. De um pai é possível, mas daqueles pais também que têm problemas de alguma perturbação mental. Não é fácil ter aquela coragem antropológica toda de começar a chicotear e a colocar fios de energia ao seu filho. Por isto, também neste caso, pedimos que se faça uma análise aturada, uma perícia psicológica e também psiquiátrica aturada, para também se ajudar esse tal pai que possivelmente está doente, porque ele ficará ali na cadeia. O senhor não tem ainda 60 anos, cumprirá ali uns 15 anos, 7, 8, 9, sairá para não continuar com o mesmo comportamento. Então precisaria mesmo já na cela, condenado, tomar um tratamento para lhe dar qualidade de vida, porque acreditamos que este tipo de comportamento não é o comportamento normal que um pai que tenha paternidade em primeiro plano pode ter. Não sei se era bom recuarmos no assunto da violência sexual, porque os dois estão concatenados. Exatamente. E também aqui, na violência sexual ou abuso sexual, a nossa menina de 3 anos que ficou gravídica daquele maníaco sexual, temos também aqui estado sempre a defender que o nosso país já tem muitos maníacos sexuais. E temos estado também a aconselhar lá o nosso povo, as nossas mães,
que tenha que ter um controlo bastante extensivo para com as nossas crianças. A menina de 13 anos ou 12, a mãe, uma ou outra vez, pode ir com ela ao banho, tomarem banho para verificar. As mães têm sempre um olho de lince para saber a parte íntima da filha está intacta ou não. E ali ir passando um conselho bastante forte, embora o tal indivíduo ameaçava-la que se contasse devia matá-la. Mas uma rapariga naquela idade, uma menina naquela idade, com resiliência, porque recebeu conselhos fortes da mamã, ainda que ela ameaçar, poderia ter contado. Exatamente. Então aqui o país está cheio de doentes mentais orientados para a parte da sexualidade brutal. Já falávamos aqui que o país tem efebofílicos, aquelas pessoas adultas que têm prazer sexual invulgar, que bastava ver uma rapariga, uma criança de 12, 10 anos, começa a ter algum prazer sexual. Esses indivíduos, dissemos, prisão perpétua ou então castração química para lá acabar, para matar a testosterona que lhe produz o prazer sexual e entrar ele próprio em velório sexual, os dentes sacados, nunca mais vai agir. Tem que ser assim. Professor Kanga, temos aqui a situação deste menino, voltando a este menino. Um menino que já teve óbito realizado em Cabinda. Agora, como é que será este regresso? Como é que deverá ser a readaptação familiar? Tanto por parte deste menino, quanto por parte da família. Olha, Safeca, essa situação que acabamos de viver é uma situação repugnante. Mas aqui as famílias devem perceber o seguinte, e particularmente as mulheres. Por que este menino foi viver com o pai? Essa é a primeira nota. E depois, os casais aqui, quando se separam-se, quando se amam, são todos felizes, não é? Depois de se separarem, brigam-se, com uma incapacidade e uma certa imaturidade. Porque quando se tem filho numa relação conjugal, a separação corporal dos cônjuges não inibe o cumprimento dos direitos para com a criança. Quer a mãe, quer o pai. Ora, a realidade aqui das relações conjugais, quando terminam, o pai já não fala com a mãe já não fala com o pai e as crianças acabam por sofrer. Provavelmente este menino acaba por viver com o pai, porque a relação entre o pai e a mãe era conflituosa e provavelmente o menino foi a revelia a viver com o pai. Ora, um homem, um pai que já não tem amor, e aqui os homens angolanos têm uma característica muito específica. Quando não gostam da mãe, também não gostam dos filhos. Não gostam dos filhos. Isso é um dado, isso é um indicador não que... é verdade. Não é generalizado, mas é um indicador que de facto acontece. Porque se formos ao Masfamo, vai perceber que, e se for ao julgado de menores, onde homens sem moral, pessoas amorais, que negam pagar a escola do seu filho porque já não dorme com a mãe. Quer dizer, este nem é homem. Está a perceber a miserabilidade mental de alguns homens que temos neste país? E ele desconta toda a raiva, todo o ódio na criança. Por causa desse conflito conjugal entre o pai e a mãe. Exatamente. E ele acabou por sacrificar o filho. Demonstra que ele não ama o filho, nunca amou o filho e vê o filho como objeto. É um desequilibrado mental. O indivíduo que anuncia óbito do seu filho é um psicopata. Definitivamente. Tal como o Dr. Alcântara fez menção. Para concluir, é importante que as mulheres, quando separarem-se das suas relações não derem certo, é preciso avaliar em que circunstância entregar o filho ao pai. Porque há homens desorientados, psicopatas, desequilibrados, que nunca foram mesmo o pai. Professores, com muita pena, eu sei que temos muito a dizer, porque os casos aqui são realmente repugnantes, mas nós corremos porque temos um tempo a cumprir. Obrigado nós. Estamos juntos, a TPA agradece. Obrigado. Mudança de página. Vamos deixar para trás esta coisa da criança.
Vamos agora à província do Bengo. No Bengo, centralidade do Capari, existem famílias que estão a alterar a estrutura arquitetônica dos apartamentos. O ato está a ser feito sem a autorização prévia das autoridades administrativas. O Júdice Samarrando está na centralidade do Capari. Vai falar conosco agora. Júdice, companheiro, como é que vão as coisas pelo Bengo e mais especificamente aí pelo Capari? Lucas Safeca, boa noite, saudações extensivas aos telespectadores da televisão pública de Angola. Dizer que é verdade, eu respondo aqui a partir da centralidade do Capari, aquele que na verdade é o projeto que foi o pontapé de saída para o processo de urbanização da província do Bengo. Mas paradoxalmente o que tem estado a faltar aqui neste projeto é justamente urbanidade. Nós não precisamos andar muito para ver esse tipo de exemplos que eu acabei de dizer. Vou pedir ao nosso operador de câmara para fazer aqui um extremo close-up aqui a uma janela que está a mais ou menos 50 metros do local onde nos encontramos. Está ali um dístico que ilustra uma atividade comercial. Ora, é uma casa, é um projeto habitacional, efetivamente para viverem pessoas, e temos ali um apartamento com um dístico que ilustra uma atividade comercial. Mesmo aqui, ainda ao lado de mim, e exatamente já aqui à minha direita, no caso à esquerda de quem me vê, temos aqui um salão de beleza, que eu também vou pedir ao nosso operador de câmara para fazermos aqui um exercício de ilustrarmos exatamente isso, para que o telespectador perceba. Portanto, isto aqui era uma varanda, com certeza, que foi feita uma abertura, e onde era efetivamente a sala, está aqui a funcionar um salão de beleza. De resto, eu vou pedir mesmo ao nosso operador de câmara para se fazer aqui esta zona. Sampaio pode passar para ver. Portanto, esta zona que efetivamente era uma sala, é aqui agora um salão de beleza e também, ao mesmo tempo, uma boutique. Porque estão aqui a ser comercializadas algumas roupas femininas essencialmente, mas era apenas mesmo para ilustrar. Não vamos incomodar mais aqui as pessoas que se encontram dentro deste salão, e para tentarmos compreender como é que se pode fazer, que enquadramento jurídico que se pode fazer a esse tipo de atitudes nada pouco abonatórias, é nosso convidado o senhor João Neto, ele que é jurista. Desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que enquadramento jurídico é que podemos fazer efetivamente a estes cidadãos que têm estado a transformar as residências em estabelecimentos comerciais? Bom, agradecer, saudar o vasto telespectador da TPA. Nessas situações estamos diante do abuso de direito, né? Se termos em conta aquilo que é os fins que o Estado disponibilizou, no caso as moradias, né? Isso entra dentro de um pacote de concessão de habitação aos cidadãos, salvaguardando o direito fundamental dos cidadãos, e é por essa razão o Estado alocou essas moradias, e de grosso modo a título de uma renda resolúvel. Ao ser assim, os objetos são muito patentes, são bem patentes dentro dos contratos que salvaguardam o contrato de arrendamento urbano, muito particularmente pesa, embora salvaguardar aqui uma renda resolúvel. E sendo uma renda resolúvel, existe aí a dualidade de critérios, ou seja, há duas substâncias jurídicas a jogar. Por um lado, a temporalidade, ou o tempo em causa, e outro lado é a questão de ser a renda propriamente, ou seja, se é renda